Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui gravando o nosso primeiro ICD Podcast e a nossa intenção nesse podcast é levar informação para vocês e aproximar o direito do seu dia a dia de uma maneira mais descomplicada. Como é o nosso primeiro episódio, pensamos juntos, que a melhor maneira seria começar falando um pouquinho de cada um dos sócios que forma a tríade do ICD e também contar a nossa história e um pouco das nossas experiências. Estou aqui com os meus amados sócios, Henrique Yunes e Maria Luísa Campos, e vou pedir para eles falarem um pouquinho deles, um pouquinho da história deles e quem eles são e como a gente forma o nosso time, começando pelo nome que dá o I do nosso ICD, que é o Henrique Yunes. Olá, pessoal. Oi, Ju. Valeu. Bem, advocacia, escritório, sociedade, né? Desde quando eu entrei na faculdade, eu sabia que eu queria ser advogado. Já no segundo semestre, já comecei a trabalhar no escritório de advocacia, de graça, só pagava uma gasolina do carro. Foi uma experiência incrível. Depois eu migrei para um outro escritório de advocacia e lá fiquei 3 anos e meio trabalhando de estagiário, depois trabalhei um pouquinho de advogado formado e decidi ir para a advocacia. Eu mesmo abri meu próprio escritório com mais outros sócios. Foi uma caminhada bacana, bastante experiência, né, de como que funciona a dinâmica de sociedade. E aos poucos fui afunilando pelo direito tributário, fiz especialização no direito tributário e venho, cada dia que passa, me aprofundando mais na matéria. E, infelizmente, a sociedade não deu certo, né? Depois eu fiz a sociedade com a Maria Luísa, que é minha atual esposa, né? E demos um outro passo, né, de abrir um escritório no interior do estado de Mato Grosso, com a sua ajuda, né? Depois você conta um pouquinho como foi nos conhecer. E, enfim, eu sou um apaixonado pela advocacia, respiro advocacia, adoro o contencioso, estou tentando até me polir um pouquinho mais em relação a isso. Acho que há uma gama de oportunidades na parte consultiva, na administrativa, e é isso que nosso escritório atualmente tem buscado, né? Atuar com mais força na parte consultiva e administrativa. E aí, Maria, conte pra gente sobre você. Bom, eu sou a Maria Luísa, como o Henrique já disse, né? Além de sócia dele, nós somos casados, então nós somos sociedades de tempo integral. Demanda um pouquinho de sabedoria, mas tudo certo, no final das contas. Tem dado certo. Tem. Vamos lá. E, bom, eu, diferente do Henrique, quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, eu queria ser diplomata, gente. Gente, que diferentona. Essa é a nossa Maria Luísa. Fiz inglês e francês, porque eu queria ser diplomata. Enfim, coisas da vida. E amo o que eu faço, amo escrever, amo estudar. Eu falo que eu sou uma eterna apaixonada, uma eterna estudiosa. E tô sempre fazendo cursos e pós-graduação, e porque eu acho que a gente precisa manter vivo na gente aquela chama que a gente tem no começo da faculdade, que a gente quer ganhar o mundo ali pelo menos eu, né, tinha ganhar o mundo ali da sabedoria, de pegar o máximo que você pode, tá sempre se atualizando. Então, depois que eu me formei, eu morei em São Paulo, fiz pós-graduação em Direito Ambiental e comecei a trabalhar, né? Logo depois eu casei, eu e o Henrique, a gente abriu, né, o nosso escritório e começamos aí a nossa parceria profissional. E eu acho que
cabe a gente, assim, cabe a nós, advogados mais jovens, trazer uma mudança de comportamento, como a gente lida com o direito em si, com a justiça. Eu acho que trazer uma visão menos combativa, um pouco mais de mediação e de menos conflito, e que eu acho que isso está essa geração mais nova pode trazer de bem legal. Então, eu acho que, como o Henrique falou, né, buscando olhar essa questão fora do lado contencioso e buscar o administrativo, né, o consultivo, é muito interessante. Mas, bom, essa sou eu. Agora é a sua vez, Ju. Pois é, eu queria poder contar que eu nasci querendo ser advogada, né, mas a verdade não é essa. A verdade é que eu sempre quis ser médica, eu não sei até onde eu queria ser isso, né, eu não sei de onde eu tirei isso. E quando eu entrei na faculdade de Direito, eu tava assim, se eu não for médica, eu vou ser o quê? Eu vou ser delegada. Aí pra ser delegada, eu tinha que fazer Direito, né? E aí fui fazer Direito, entrei na faculdade e até os meus pais tiram sarro, porque eles falaram, cara, eu nunca imaginei que você fosse estudar tanto. Eu nunca fui assim, um aluno exemplar que tirava 10 na escola. Eu tirava pra passar e é isso aí, entendeu? Vamos lá. E na faculdade não, assim, de Direito eu estudava muito, principalmente a parte direito civil, processo civil, eu amo até hoje. E aí, beleza, entrei querendo ser delegada. E saí com a certeza de que eu queria ser advogada, porque eu gosto da dinâmica que o direito dá e da liberdade que o direito dá, que a advocacia dá, na verdade, né? O direito dá uma liberdade porque você tem um leque infinito de opções que você pode, né, virar depois de formar em direito. Mas a minha trajetória demorou um pouco para chegar na advocacia exclusiva, né? Eu sempre fiz alguma coisa, formei em 2014, né? E aí eu morava em Nova Mutum, aí assim, não era bem aquilo, até eu encontrar uma sócia, a Ana, que é a nossa parceira, inclusive, né, até hoje. E ali eu comecei a advocacia, mas ainda não de forma exclusiva. Depois voltei para Cuiabá, continuei no serviço público, trabalhei, acho que, sei lá, no total 10 anos no serviço público, até o dia que eu falei, eu não aguento mais. Eu quero muito poder sair do meu escritório às 3 da tarde, tomar um café, nem que eu tenha que trabalhar até meia-noite, mas eu não quero mais bater ponto. Eu preciso dessa liberdade. E aí é que eu vou começar a história do ICD, né? Na verdade, um pouquinho antes disso, eu faço a parte imobiliária, né? Planejamento sucessório do escritório. Foi a vida mesmo que me entregou, eu não busquei essas áreas, eu não saí da faculdade sonhando em advogar com isso. Em 2016, quando eu abri o escritório com a Ana, foi muito engraçado, porque eu falei, você faz o quê? Que área que você faz? Ela falou, eu faço criminal e trabalhista. Aí eu pensei, gente, eu vou fazer o quê? Aí eu falei, tá, beleza. Então quando der a gente procura uma sala. Tá bom, aí eu fui pra casa, isso era de manhã, à tarde ela me ligou. Ei, você faz família? Aí eu falei, faço. A partir de Não, gente, eu não fazia família, eu não fazia nada, na verdade. E aí eu comecei uma especialização em Direito de Família e Sucessões. E aí foi assim que a vida, né, foi o nosso primeiro cliente lá, ele tornou-se cliente do ICD, inclusive, né, ele veio junto com a Ana, enfim, e aí o planejamento sucessório foi pelo desejo de sair do contencioso, né? O direito de família contencioso, ele é muito desgastante emocionalmente, eu não tenho estrutura, não gosto mais de fazer, fiz por bastante tempo. E o direito imobiliário, quando eu voltei a morar em Cuiabá, na verdade eu fui assessora jurídica na Secretaria de Várzea Grande, na secretaria que trabalhava com obra e etc e tal. Construção de casa com direito imobiliário. E eu lembro que quando eu entrei, eu mal sabia o que era BITS, né? Mas eu, sempre muito curiosa, eu falei, não posso sair por baixo, preciso estudar. E aí, caiu no meu colo de novo. Graças a Deus, porque eu sou apaixonada pelo direito imobiliário, porque ele também me traz essa dinâmica de toda hora tá acontecendo alguma coisa nova, e é obra saindo, e é loteamento sendo lançado. Eu amo essa dinâmica, sempre tem uma terra para ser regularizada, uma briga, um negócio. E aí, enfim, fiquei com essas duas áreas aí que são a minha paixão, graças a Deus. E aí e aí agora eu vou começar a história do ICD especificamente, em 2019, na verdade, final de 2018, eu já sabia que eu não queria mais o serviço público, mas eu ainda
tinha mais um respiro. E aí eu fui convidada a voltar para a Prefeitura de Várzea Grande para ser superintendente de regularização fundiária. E eu falei, poxa, é uma oportunidade, né? Eu tô voltando com um cargo maior, sinal de que eu fiz um bom serviço. E é uma oportunidade de eu aprender na prática aquilo que eu vou poder advogar depois, né? Vender depois. E já, assim, lá no fundo, talvez uma vontade de voltar pro interior, mas uma coisa muito que nem eu admitia pra mim mesma, né? Aí tudo certo, fui. Gente, eu acho que eu aguentei 3 meses. E aí eu falei, chega, eu não aguento mais serviço público. Eu não tava entregando um trabalho que me deixava feliz. E aí fiz um processo de coaching profissional para entender toda aquela loucura que eu mesma estava vivendo. E até que eu falei, eu vou viver da advocacia. E eu lembro que eu escrevi num papelzinho, num bloquinho de notas, nem que eu tiver que morar debaixo da ponte, eu vou viver só da advocacia. E aí eu tenho uma frase que eu utilizo muito, que é que você põe o pé e Deus te dá o chão, né? E no dia que eu falei isso, eu lembrei eu não lembrei de vocês, porque eu não conhecia vocês, né? Mas eu lembrei de 2 pessoas que uma colega de faculdade estudou, que estudou comigo, trabalhou, que eu lembro que ela falava super bem. Ai, nossa, eu trabalho com 2 advogados, eles são muito tranquilos, eu trabalho de casa, na produção de peça. Eu pensei, é isso que eu preciso, gente. Eu não tenho dinheiro pra montar um escritório, eu não tenho nem estrutura, nem conhecimento técnico pra bancar sozinho o escritório. Eu vou ver. Mandei mensagem pra Carol, abençoada Carol, um beijo pra você, meu amor. E aí ela falou, eu vou ver se eles estão contratando. E, gente, eles não estavam contratando, tá? Eu mandei o currículo, acho que lá, sei lá, numa terça. Eles não estavam contratando. Na quarta, a advogada que trabalhava com eles se demitiu. E aí, eles me chamaram para uma entrevista. E aí, foi muito louco, porque quando as coisas precisam dar certo, elas dão, né? Do jeito mais torto possível. Aí, meu pai lançou um livro contando a história do Sorriso. E na sexta-feira era o lançamento desse livro. Na quinta, eu tinha conversado com o Henrique. A gente tinha marcado na segunda, uma coisa assim. Eu vim pro lançamento do livro, eu tinha mais 3 escritórios pra fazer a entrevista, né? Fiz um outro escritório, e um outro escritório, que era um que eu queria trabalhar, a entrevista era na sexta. E eu falei, olha, infelizmente eu não posso na sexta, não pode ser na segunda? Não, só tem sexta. Eu falei, então infelizmente eu não vou ir, porque eu não ia deixar de vir no lançamento do livro, né? E aí, na hora ali do evento, eu fui chamada pra fazer uma homenagem pro meu pai e minha mãe, né? Que foram os idealizadores desse projeto. E enquanto eu falava a história deles, várias fichas foram caindo e eu pensei, o que eu tô fazendo fora de Sorriso, gente? Eu sou nascida e criada nessa terra, e, né, a minha família é pioneira aqui. Eu quero voltar. Tipo aquele surto, né, em cima do palco. Desci do palco, olhei pro Vinícius, né, que era meu namorado, hoje meu marido, e falei, eu acho que eu quero vir embora pra Sorriso. Daí ele olhou, né, com uma cara meio, gente, ela surtou mesmo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu perdi alguma parte. E aí eu fui nutrindo isso. Aí na segunda, terça-feira, sei lá, a gente tinha uma reunião. E eu falei, e agora? Será que eu falo pra eles que eu quero ir embora? Ou será que eu não falo? Mas eu não sou uma pessoa que consegue esconder as coisas. Quando eu vi, eu já falei o que eu falei que eu não ia falar. E aí eu falei com o Henrique, né? A entrevista foi com o Henrique. E aí eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, eu posso trabalhar com você 1 mês, 6 meses, 1 ano, mas em algum momento eu vou embora pra Sorriso. Eu quero voltar pra terra, né? Pra minha terra, pra minha cidade, enfim. Ficar perto da minha família. E o Henrique me perguntou, você tá fazendo o quê aqui em Cuiabá? E eu não tinha uma resposta pra essa pergunta, né, Henrique? Eu acho que eu estava esperando encontrar vocês, na verdade. Verdade. E aí a gente começou a trabalhar juntos, né? Eu fui trabalhar com o escritório, né, do Henrique e da Maria. Ainda auxiliando na parte tributária, né, Henrique? A maior parte. Totalmente crua, porque eu só tinha feito tributária a segunda fase da OAB e nunca mais tinha lido tributária. Apanhei. É uma coincidência de todo mundo aqui, hein? Todo mundo aqui, segunda fase tributária. Ah, é? Nem eu sabia dessa. Mas o único que atuou sou eu. É, o único que se salvou dessa fase. Mas você esqueceu de uma parte. Pelo que eu me recordo, quando você falou que queria voltar pra Sorriso, eu falei, opa, interessante. Falei, eu tenho muita vontade de ter um escritório no interior, já procurei vários parceiros, vários sócios, mas eu não encontrei. É verdade. Eu acho que foi um gancho que eu precisava ali. Mesmo não te conhecendo, né? Engraçado já. Falei, eu vou apostar na verdade, Juliane. você tinha, né? Até um projeto que em primavera que não deu certo. Que tava engatilhado e não deu certo, né? Porque não era pra dar, né, gente? Era pra ser a gente mesmo. Engraçado que lá em primavera a Maria não tava querendo muito deixar eu ir, não. Aí.
E era até mais perto de Cuiabá, né? A logística seria até melhor. Pois é, gente, mas não vamos... Não, e aí ficou eu e Maria Luísa dividindo a sala, né, Maria? Aí o plano era, vamos trabalhar 6 meses juntos, se a gente vê que os valores são alinhados, a gente vai começar o projeto amadurecendo. Em 3 meses eu estava em Sorriso escolhendo sala pra alugar, pra abrir o escritório. E aí começamos toda a saga, né, gente? Escolher o nome, onde ia ser... Essa sala a gente visitou 2, 3 vezes, né? Sim. Aí visitava outra. Não, mas a gente gostou daquela. E vai, vem. Até que em outubro, né? Dia 9 de outubro de 2019. Nós alugamos a sala em Sorriso. E eu carreguei minhas trouxinhas e voltei para casa, para Sorriso. E aí começamos um grande desafio, né? Porque abrir um escritório... Não é fácil. E pegamos a pandemia, né? O nosso escritório, na verdade, ficou pronto final de dezembro. De 2019. Inauguramos ele início de outubro. Em março, a pandemia nos derrubou. Mas não, né? Mas a gente ficamos firmes e fortes. Ficamos firmes e fortes, suportando as diversidades aí. Sim. O desafio do escritório Sorriso, né? Apesar... Eu já tenho 15 anos, eu acredito, de profissão, de advocacia, né? Mas sempre um começo é muito difícil, né? Mas o que eu falo para todos os colegas advogados que querem começar um empreendimento, empreender na advocacia, é sempre ter perseverança. E apesar do escritório em Cuiabá nós já termos os nossos clientes, o início de Sorriso foi complicado. Que você já não morava mais em Sorriso, apesar de ser de Sorriso. Então, eu nunca vim a Sorriso, nunca tinha vindo a Sorriso. Então? Não tinha conhecimento, mas eu sabia que o eixo da 163 era de uma importância enorme para a economia do estado de Mato Grosso e podia nos oferecer inúmeras oportunidades. E falei... É a hora, é agora, né? E nós começamos, como a Juliane contou, e 2020 foi um ano bem difícil. Acredito que a Juliane ficou pensando, será que vai? Nossa, será que vai? E o Henrique sempre falava como, Ju? Vai, não, você tem que confiar, persevera, calma, vai dar certo. E eu falava, meu Deus, eu larguei o salário pra estar aqui sem ter nada pra fazer, eu vou surtar, gente. Mas não foi fácil mesmo, né? E assim, a questão de eu ficar aqui, aí, né, só para o pessoal entender também, eu fico fixo aqui em Sorriso, Maria Luísa fixa em Cuiabá e o Henrique está no trecho, né, Henrique? No fica trecho. Lá, fica tá aqui. No meio do caminho. Tá no meio do caminho. E os dias... pensem, né? Eu vim de uma estrutura de serviço público que eu não tinha tempo de lanchar, entendeu? Eu tomava café andando, fazendo reunião e resolvendo problema e atendendo gente. E de repente eu me vi num escritório lindo, que era o meu sonho, né? E sem saber o que fazer. Tipo, meu Deus, e agora? Eu não sabia, na verdade, produzir demanda, porque a demanda sempre chegou pronta para mim. E na advocacia, como em qualquer empresa, você precisa produzir aquela demanda, você precisa, né, criar o serviço, né? Você precisa ir atrás. E aí que muita gente desiste, na verdade, né? Graças a Deus nós tínhamos uma estrutura, né, até financeira, uma estrutura de experiência de vocês, principalmente. Eu, apesar de nunca ter só advogado, eu também não era tão alheia, assim, à advocacia. Mas, assim, não foi fácil, né? E aí, eu acho que o que mais me ajudou, assim, foi a estrutura emocional de vocês, né? De, tipo assim, calma, vai passar, vai dar certo. E de eu ter vindo de uma família de empreendedores, né? A minha família é empreendedora de natureza. Meu pai, se ele não tem nada pra empreender, ele caça um trem pra fazer, porque ele não dá conta. Então, assim, a gente traz, né, essa força que vem mesmo da família. E eu falava, não, eu não posso desistir, isso aqui tem que dar certo. Até um dia que eu falei pra mim mesma, assim, já era final de 2020, eu já tava baleada né, do ano parado, quieto. E eu lembro que eu falei assim, cara, não tem plano B. Só tem o plano A, esse plano aqui
tem que dar certo. Como? Eu ainda não sei, mas ele vai dar certo. E aí, mais uma vez, né? Quando a gente confia naquilo, e uma coisa que a gente sempre falava nas reuniões, né? Cara, a gente age com dignidade, a gente é honesto com o cliente, a gente não passa a perna em ninguém, né? A gente tenta dar o melhor pro nosso cliente. Vai dar certo. Vai demorar um pouco mais, porque, né? A gente escolheu os caminhos mais difíceis, digamos assim, né? Mas são caminhos mais sólidos também, né? Mais duradouros. Então, eu tenho um orgulho danado da nossa história. Gente, sou apaixonada pela nossa história, porque foi uma coisa muito rápida, né? E foi tão certo. Eu lembro que o primeiro dia... Eu acho que eu nunca falei isso pra você, Maria. O primeiro dia que eu sentei pra trabalhar, né? Eu sou uma formiga, né? Eu e Henrique, né, gente? Porque o bolo aqui no escritório bobeou, acabou o bolo num dia só. E Maria Luísa virou pra mim e falou assim, olha aqui, você não traga nada de doce, é proibido comer doce. E eu esperei ela rir no final, né, gente? É sério que eu falei? Ela não riu, era sério, ela não riu. E eu pensei, meu Deus. Até então ela era só minha chefe, né? Vamos lembrar desse detalhe, não tinha nada de sociedade. E eu pensei, ok, vou trazer só pra mim então. Aí eu comia lá escondida na cozinha. Aí depois a gente mais matraqueava do que trabalhava. A gente falava, gente, chega de conversar, a gente precisa peticionar. Vamos parar, para de falar. Não, e aí foi uma amizade mesmo que nasceu ali, da gente dividir os dias todos juntas. E foi muito legal. E a tranquilidade também, né, Maria, de você liberar o marido pra viajar, pra estar fora de casa, não é fácil, porque, né, os quase 2 primeiros anos meio do Vinícius foi nessa maneira, na mesma dinâmica. Ele lá, eu aqui. Isso também foi difícil no começo, né, porque... Nossa, é uma transformação. E assim, uma das coisas também que eu sempre falei que era uma dificuldade, eu sou filha de Sorriso, né? Mas eu saí daqui com 16 anos, 17 anos recém-feito. E aí eu voltei totalmente diferente, já era uma profissional, formada, pós-graduada. Eu não era mais só a filha do Destre, né? Sim. E aí eu tive que começar uma campanha para não desconstruir, mas assim, construir uma nova identidade. De falar assim, olha, eu cresci, sou capaz, entendeu? Eu tenho um escritório. Adicionar, né? Adicionar, exatamente. Então, assim, foi um trabalho mesmo de construir o nosso nome, que eu acredito que tem sido muito feliz. A gente foi muito feliz nas nossas escolhas e estamos numa nova fase, né? Sim. Inclusive, o nosso escritório teve 2 fases, né, Henrique? A gente começou sócio de Mutum pra cá. Exatamente. O estado de Mato Grosso tinha um traçado. Tinha um traçado. E as cidades estavam delimitadas do contrato. E em agosto, né? Em agosto? Agosto do ano passado. E a gente ia ter uma reunião. A gente nem ia ter uma reunião, na verdade. O Henrique veio, né? Eu ainda estava em licença maternidade, inclusive. Eu sou muito ansioso, né? Eu não aguentei Maria vir junto para ter a reunião sobre esse assunto, né? Na verdade, Maria Luísa já vinha na minha orelha. Nós temos que fazer a sociedade Caju, nós temos que fazer a sociedade integral Caju. Eu falei, calma, as coisas vão acontecer do modo correto, quando necessário, né? E, de fato, foi um amadurecimento da sociedade em si. E o que eu acho bem legal na sociedade, eu sempre busquei ter sócios dinâmicos, sabe? Sócios que nunca tiveram satisfeito com o que estava posto. Sempre tem que estar buscando algo diferente. É um tema novo na sua especialidade, ou também na gestão, que agora a gente tem falado bastante sobre isso. A sua vinda para a nossa sociedade contribui bastante sobre isso. Você fala bastante sobre gestão, lê também, né? Até você que nos informou sobre o G4, né? E do Alfredo Soares, eu acho que a gente tem pegado algumas ideias deles, né? A Maria Luísa também, com a sua chegada, né, Maria? Eu acho que deu uma sacolejada, falou, eu preciso correr atrás com todo mundo, a parte de gestão. Eu acho que, na verdade, foi aquela coisa de feeling, de bater, entendeu? Assim, digamos, de uma forma bem simples. Porque eu acho que numa sociedade você tem que estar todo mundo engrenado, olhando para o mesmo norte. Sim.
né? O importante é isso, porque a vida, assim, a gente nunca vai chegar naquele norte, porque a gente sempre vai querer mais, né? Mas a gente tem que estar olhando pro mesmo lugar pra ir pro mesmo caminho. E outra coisa que eu acho que dá certo entre a gente aqui é que a gente estabelece o papel aqui dentro, entendeu? Cada um tem o seu papel, eu sei nas minhas qualidades e as minhas dificuldades, eu sei as suas, do Henrique, e a gente alimenta isso muito um no outro com as reuniões que a gente faz toda semana, né? Então, assim, essa dinâmica de estar fazendo reunião, bom, não seria o mais indicado, né? Fiquei sabendo esses dias, na segunda-feira, mas enfim, me ouvir de vocês o que vocês têm pra fazer, não assim, eu tô com um prazo, eu tô com isso, não, mas assim, olha, gente, essa semana tem uma reunião, olha, vocês viram aquele negócio, não, tá, assim, daquela coisa de empolgar, de animar, e você fala assim, nossa, tem, assim, eles contam comigo, entendeu? Então, aquela coisa assim, de tipo, eu não posso falhar. Quando não é por você, quando você tá naquele dia que, nossa, eu quero só virar, assim, dormir mais, você fala, não, gente. A força da determinação. Você vê e fala assim, não, eu tenho ali aquelas pessoas que contam comigo, eu tenho que dar ali o meu esforço para aquela camisa, porque a gente veste ali o mesmo time. Então, assim, eu acho que é isso. A gente tá olhando pro mesmo norte e tá alimentando sempre, né, isso entre a gente. Então, apesar de eu do Henrique, a gente, né, nós somos casados, então a gente vive junto o tempo inteiro. Lá em casa, ele não percebe, mas eu que coloco essa regra, né? Eu tento evitar ficar falando de escritório o tempo inteiro, porque pelo Henrique a gente só falaria sobre isso, entendeu? Então, assim, tem hora assim, 8h30 da noite, 9 horas, ele começa a querer puxar o assunto, eu finjo que eu não tô entendendo, eu dou uma bugada, eu abro um vinho, vamos falar de outra coisa. Entendeu? Aí eu já começo a jogar assim um assunto meio, mas e aí o jogo? O Corinthians perdeu de quanto? Tá, não sei o que, né? Então, assim, fica aquela coisa mais... eu acho que a gente tá, assim, sempre nivelando a gente, assim, chamando o outro, vamos, ó, se tá, né, porque realmente é um mercado, é uma profissão, é lindo o direito, eu acho que o direito, ele nos traz uma coisa que todo mundo deveria exercitar, que é a cidadania. Então, a gente aprende antes de a gente ser, né, operador do direito. Nós nos tornamos cidadãos no sentido da palavra mesmo, sabe? A gente sabe da importância da nossa pessoa perante a sociedade que a gente faz parte. Esse pertencimento, você abre, assim, uma visão, né? Eu acho que, na verdade, inclusive, eu sempre tive comigo, na escola, as pessoas deveriam ter essa noção matérias mais básicas, de cidadania, né? sabe? Assim, assim, do direito, dos básicos, para você aprender que não existe nenhum direito que é absoluto, porque se você quer ter o seu direito, o outro também quer ter. Então, assim, a partir do momento... Vai até onde começa o do outro, sim, né? assim, porque assim, se você para pra pensar o direito... Pra gente ter o direito, a gente tem que abrir mão de ser absoluto, né? Então, assim, eu acho que essa cidadania, o direito nos traz essa noção de cidadania, bom, pelo menos em mim, né? E eu acho que, porém, é uma profissão muito massacrante. Eu acho que é uma profissão que... Hoje em dia, o mercado tá cheio, a gente tem que tá se reinventando, né? A gente tava vindo pra cá hoje, eu e o Henrique, a gente tava conversando sobre o ChatGPT. O ChatGPT vai tomar o meu lugar. Jamais. Ele vai fazer Ele nunca fazia essa reflexão, nunca fará essa reflexão que você fez agora. Coisa que só Maria Luísa faria nesse escritório, inclusive. A pessoa diferente. A gente tem que estar se reinventando e, assim, a concorrência tá aí, né? Então, apesar de ser uma profissão
é satisfatória, mas ela também tem o seu ônus, né? Ela cobra o direito. Então, assim, acho que a gente tem que estar mesmo junto com pessoas que olham para o mesmo lado, para o mesmo norte e que falam assim, não, vamos E que respeite, né, as diferenças. Eu acho muito legal isso na gente, porque que nem você falou, né, a gente sabe os pontos fortes e fracos de cada um. E eu, por muitos anos, ficava, putz, eu nunca vou ser igual a Maria Luísa, cara. Meu Deus, ela senta, ela desenvolve uma tese linda, complexa, e eu fico, eu não dou conta! Em contrapartida, eu tenho outras habilidades que foram vocês que fizeram eu enxergar e aceitar. E eu acho muito legal porque a nossa engrenagem, ela flui naturalmente. Então, assim, não foi uma coisa que a gente sentou e falou assim, não, o Henrique vai fazer tributário, a Juliane imobiliário e a Maria Luísa vai fazer o agrário ambiental. Não foi assim. Foi natural, entendeu? A gente meio que já gostava daquilo, aquela coisa meio que... E hoje a gente já consegue ter isso. Hoje não, acho que desde o primeiro dia que a gente abriu a porta, isso já era muito estabelecido. Embora, né, a gente dá pitaco na área do outro, né, e colabora sempre um com o outro, mas muito... A maior parte sou eu que dou pitaco. É realmente pitaqueiro do escritório, é o Henrique. Mas, né, é muito legal isso, essa engrenagem. Isso que você falou da gente saber aonde vai, pra onde vai, e eu acho que o nosso momento no escritório hoje é exatamente isso, estruturar a casa para falar, é por aqui, e como chegaremos lá, porque não adianta saber para onde quer ir e não saber como ir, né? Então, eu acho que esse momento é isso que a gente tá vivendo, assim. É muito legal isso que a gente vive, e a nossa engrenagem por ser assim, tão natural da gente ser assim. Eu acho isso muito legal. Eu, como sou pitaqueiro, tento ajudar de todas as áreas, porque como eu falei no início, eu sou apaixonado pelo direito, né? E o direito, desde o início da faculdade, eu sempre estudei muito. Quando foi o primeiro estágio que eu fiz, era direito civil, o segundo era civil e agrário também, processo civil. Quero até agradecer aqui o Dr. Raimar, que foi aí meu pai na advocacia, ele que me ensinou muita coisa. E tentei até estagiar no escritório de direito tributário, porque todo mundo fala tributário é uma ótima área para ser explorada, e eu falei, eu preciso começar. E eu acabei não conseguindo. Eu fui no escritório em Cuiabá já, e eles não me aceitaram como estagiário, e eu já tinha até feito um recurso especial lá no Dr. Remar. Eu acredito eles que perderam, não fui eu. Com certeza. Né? Então, depois disso, iniciei a especialização no IBET. Depois fui para São Paulo, fiz na Fundação Getúlio Vargas um curso de ICMS. E de lá para cá sempre venho estudando, mas eu nunca deixei o processo civil de lado, né, o direito civil, dar os meus palpites, né, eu gosto muito do contencioso, até quero diminuir um pouquinho disso, porque ele é bem desgastante, e o contencioso, infelizmente, nós não temos controle, né? Não, nenhum. Porque quem decide não somos nós, né? É o poder judiciário, é um magistrado, um desembargador, ministro. Mas é cativante. Ontem fazia algum tempo que eu não ia no Tribunal de Justiça, porque a maior parte dos despachos sempre são virtuais, aquela coisa fria, né? E ontem fui no tribunal, e chegando lá fui muito bem recebido. Eu encontrei vários colegas advogados, né? Que é a melhor parte de um tribunal, é encontrar os amigos. Encontrar os amigos, né? E eu cheguei em casa bem satisfeito pela missão, né? A missão dada foi cumprida. Agora vamos esperar a decisão, vamos ver se vai ser de fato favorável ao nosso cliente. Oremos. Vai ser favorável ao nosso cliente. Mas isso é o direito, né? Direito, você se frustra aqui, ganha ali, e assim vai caminhando. Vejo que atualmente há inúmeras oportunidades no direito tributário, na parte de recuperação de crédito tributário, revisão fiscal. Aí já é uma coisa que não depende de um terceiro. Então é até bem mais
tranquilo de se trabalhar. Mas como eu falei, eu adoro uma boa briga, então contencioso é sangue na veia, correndo a todo momento, aquela adrenalina, saber se vai dar certo, se não vai dar certo. Quando não dá certo, você fica irritado, fica bravo. Dias amargando, ódio. Como que não entenderam, por que não leram. Mas, como se diz, isso faz parte do direito. Como que eu vou explicar isso pro cliente? Como que eu vou explicar isso pro cliente? E falando, eu agora tô lembrando, puxando a minha memória aqui, realmente, Ju, tinha que ser uma pessoa daqui pra ser meu sócio, porque eu, com o direito o agronegócio, né, o agro, quando eu ainda fazia faculdade, eu estagiava no escritório que, nossa, eu amava, e eu tive várias experiências ali de mexer bastante com produtor rural, a questão contratual, de revisão de contrato, de financiamento, e assim, eu era apaixonada. Contratos é uma coisa que me fascina. E um dia eu estava lendo no Valor Econômico, eu tinha passado na prova da ordem, só que eu não tinha formado, porque eu passei antes de me formar. E aí eu tava lendo do Valor Econômico falando sobre a questão da produção agrícola. E aí eu tenho o costume de ler os comentários que as pessoas fazem, né? E aí uma pessoa comentando, falando basicamente assim, são vocês os grandes culpados por, pela chuva ácida que acontece, assim, sabe? Aquela coisa assim. E aí eu falei assim, gente, pelo amor de Deus. Assim, eu falei assim, aí me veio na hora, eu falei assim, meu estado é o grande produtor, né? Assim, o estado de Mato Grosso é um gigante na produção. E eu falei, eu preciso... Primeiro, né, a oportunidade que a gente tem aqui, né, de lidar, de atuar no agro é muito forte. E eu pensei, eu preciso também trazer para a realidade esse tipo de comentário e de pensamento. Esclarecer, né? Que não cabe mais você ter esse tipo, né, de pensamento. E aí eu falei, não, eu vou atuar, vou fazer o direito ambiental. Porque, né, aqui a gente tem uma grande oportunidade e, assim, até mesmo para tirar esse ranço de que o produtor é o grande poluidor, enfim. Desmatador. Ninguém pensa que ele é o grande produtor, realmente quem produz, né? E aí eu fui para São Paulo e falei assim, é essa área aqui que eu tenho oportunidade mesmo de trabalho, né? E eu acho que a gente tem que tentar mudar, né? E aí eu lembro que eu fui para São Paulo fazer a pós lá na PUC. E assim, eu ouvia meus colegas perguntando assim, mas você já viu o boi? Ele fica confinado ali, o boi sofre. E tipo, eu falava assim, o que essa pessoa tá falando, sabe? Assim, ele acha que o boi, ele aparece no mercado dentro do pacotinho embalado. Eu falei assim... Gente, você sabia que a galinha, ela é um ser vivo? Ela não aparece no mercado. E aí eu tinha um colega que ele acho que ele era vegano. E aí um dia a gente foi almoçar junto sábado, a gente almoçava lá perto da faculdade, e aí ele virou e falou assim, a sua mão está cheia de sangue, porque eu tava comendo carne, né? Aí eu falei, nossa, você não faz ideia como tá boa essa carne. Inclusive tá ao ponto, eu adoro, sangrando. Aí ele começou a trazer, assim, umas coisas assim, porque vocês estão acabando com o bioma da Amazônia, porque vocês estão, assim, eu aqui do Mato Grosso, sim, ele lá de São Paulo, né, tanto é que hoje ele advoga pra ONG, nada contra, né, mas enfim. Outro viés. E aí, eu peguei e falei assim, olha, eu acho que eu vim justamente a minha missão para fazer o direito ambiental. Eu acho que para trazer o entendimento e para a gente
conseguir conversar e dialogar de que a produção, o produtor rural, né, ele é um grande parceiro do meio ambiente e da desenvolvimento sustentável, né? São coisas que não se excluem, porque a visão, o discurso né, se você é produtor, você contribui para a poluição, para as mudanças climáticas, enfim. E aí eu trouxe para ele, eu falei assim, é justamente isso, é essa visão que eu acho que a gente tem que mudar, porque não dá mais, entendeu? Então, assim, o Henrique estava falando aqui, eu trouxe todo esse questionamento porque agora eu parei e pensei, como que eu vim parar no direito ambiental, entendeu? E realmente foi nessa intenção, sabe? Assim, de falar, não, vamos ajustar o discurso, porque a produção e o meio ambiente são coisas que são totalmente compatíveis e que, né, coexistem, um depende do outro. A gente depende da geração de riqueza, a gente depende da geração de riqueza para viver, mas assim, a gente também depende dos recursos naturais para viver, e uma coisa não impede a outra, né? Então, tem que caminhar junto, né? Infelizmente, sua missão ainda é grande, sua missão. Bem mal entendida. Como você vai ter que escalar um morro gigante, porque cada dia que passa, as pessoas acham que os desastres naturais é por culpa do produtor rural que desmatou. Eu já tive várias discussões em grupos de pessoas que não conhecem a realidade do campo, né? Eu conheço a realidade do campo, minha família é do campo, a minha família é produtora, é pecuarista, não é da agricultura, né? Então, assim, eu vejo a dificuldade que é do produtor rural ali no dia a dia, né, de tentar combater grilagem de terra, que no caso que são os desmatadores de fato, são os grileiros, não o produtor rural, entendeu? Então, é uma luta diária, com custo, é uma commodity, varia muito de preço, né? Então, o produtor rural, como a gente ouve, é uma indústria ao céu aberto. Então não depende dele, principalmente a agricultura. Chove muito. Eu acho que eu não teria coração para ser. Tem que ter coragem, né, gente? Tem que ter muita fé para ser produtor rural, né? Muita fé. O produtor rural que é agricultor, né? No caso, que planta, ele tem que chover no momento correto, tem que fazer sol no momento correto, né? Torcer para não ter uma praga, como já aconteceu há alguns anos. Sim. Né? Então, de fato, é uma atividade econômica altamente de risco que toda a sociedade tem que entender. Porque se esse setor não girar, vai faltar alimento. No mundo, inclusive, não é só no Brasil. Aqui nós somos privilegiados, né? Não é o que acontece no mundo. Tanto é que na China, lá eles sabem quantas proteínas cada cidadão precisa. Então eles precisam sair no mundo para comprar a proteína necessária, porque senão daqui a pouco vai ter gente comendo gente. Exatamente. Então, o brasileiro ainda não tem essa noção de quão é importante a atividade rural para o Brasil e para o mundo, principalmente. E o que me causa um pouco mais de revolta é esse tipo de gente que vive numa bolha totalmente aleatória. Eu tenho uma amiga que a gente brinca que Sorriso é uma bolha, né? A gente vive no paraíso, que é uma bolha fora do resto do mundo. Mas uma bolha positiva, né? Essas pessoas que criticam, e aí criticam baseado em quê? Entendeu? Leu aonde? Que a gente já brincou uma vez, né? Pega o avião aí, amigo, desce aqui em Sorriso, pra você vai ver como é que o povo funciona aqui. Aí a gente conversa, né? A gente já teve um embate, eu e Maria Luísa, por causa disso. Quer dizer, nós duas contra o Henrique, na verdade, né, Maria? Sim. Manda fulano descer aqui pra ele ver como é que funciona o agro. Então é isso, né? A pessoa acha que... a gente acha tanta idiotice, na verdade, que é até difícil você ter um discurso pra pessoa, às vezes é melhor ignorar, né? Sim. Mas sim, a sua missão em relação a
isso é gigantesca. E a questão da grilagem, né, que é o que desmata, até porque, gente, hoje, pelo amor de Deus, o cara pra desmatar, não dá 30 minutos, tem alguém lá em cima da terra dele. Amigo, você derrubou 2,5 árvores, ok? Devolva a árvore agora. Então, assim... Até pra derrubar um piquezeiro no meio do pasto, você tem que pedir autorização, senão o pessoal já descobre no outro dia. Pra podar a árvore dentro da cidade, você tem que pedir autorização. Então, você pensa no agro, né? Dentro de uma fazenda. Hoje em dia, você não vê o agricultor mesmo, o produtor rural, que vive mesmo e que vem da atividade dele 100%, vem da terra, da exploração. Ele não tem como não estar regular dentro do que a legislação determina. Não tem como. Ele não consegue pegar um financiamento. Não tem como. Tá, ele não consegue vender o produto dele. E o que o Henrique disse mesmo, o que vem o desmate ilegal e as práticas, né? Assim, a devastação de não sei quantos estádios de futebol da Amazônia, que é aquela coisa, né, que eu não duvido que aconteça, porque realmente acontece, mas assim, a gente tem que dar nome aos bois. E quem faz isso são aquelas pessoas, os grileiros, nem terras, que não têm donos, que é do Estado, do governo. Então, assim, em primeiro lugar, vamos começar por aí, vamos colocar nome aos bois, né? Então, assim, quem faz o quê? Porque o produtor rural mesmo, que vive, que trabalha, que depende ali, ele não tem como mais estar fora, né? E hoje em dia é tudo muito intricado, tudo muito junto. Então, assim, você tem um problema... ligado, né? A tecnologia não dá mais pra você. Você tem um problema tributário ali, depois aqui você já não vai mais conseguir, você precisa... Então, assim... É tudo muito... A atividade, ela é muito dinâmica. A atividade, né, agrícola é muito dinâmica e é muito... demanda você estar em compliance em várias frentes, né? Em várias frentes da sua atividade. E eu acho que, assim, é importante trazer e colocar nome aos bois e dar, assim, falar, olha, reconhecer quem faz o quê, entendeu? Porque hoje, com certeza... acho que não existe outra pessoa que defenda mais a manutenção do meio ambiente mesmo do que o próprio produtor rural, porque ele é o primeiro, ele tira dali. Primeiro interessado, ele tira, né, diretamente dali da natureza. E são empresas, né, empresas do agro, as empresas familiares, as famílias, que vão passando de geração em geração. Então, o agricultor que está hoje, que é o patriarca da família, ele não quer fazer uma prática para destruir, para o neto dele não chegar na fazenda. O cara tá 50 anos em cima da terra, entendeu? Aqui em Sorriso a gente tem incontáveis histórias de pessoas que chegaram aqui, a maioria com uma mão na frente e outra atrás, como fala o gaúcho, com um pouquinho de dinheiro, compraram uma terrinha, financiaram e aí a coisa foi crescendo, graças a Deus. E assim, a vida deles é a terra. Eles não sabem, assim... Claro que eles sabem, né? Mas assim, eles não sabem viver de outra maneira. Eles vivem e respiram a terra. Então, assim, qual é o interesse dessa pessoa que é o legítimo produtor rural e não o grileiro, né? Em devastar, em estragar, Não existe isso, entendeu? Assim, é uma coisa muito... utópica até, né? Que os veganos, enfim, vão ser cancelados na internet, investem nesse tipo de discurso sem ter o menor conhecimento, né? Do que é a realidade, enfim. E é muito triste, né? Porque a pessoa nem se oportuniza a vir aqui, né? A descer aqui. Eu lembro que eu fiz cursinho Presidente Prudente uma vez e eu lembro da cara desse colega, assim, que eu tenho um ranço, acho que até hoje, eu nem lembro o nome dele. A gente fazia cursinho pra vestibular. E aí foi bem no começo e ele falou assim, você é da onde? E eu falei, toda orgulhosa, né? Eu sou de Sorriso, Mato Grosso. Caraca, lá tem escada rolante ou vocês vivem com as onças? Aí eu pensei, eu vou debochar ou eu vou esclarecer? Eu vou debochar. Aí eu falei, não, cara, lá é pesado, a gente vive assim, jacaré, entendeu? Tem que pegar barco. Aí ele, olhando, eu falei assim, você é burro? Eu falei, meu querido, o alimento do mundo sai da minha cidade. Aí ele, dependendo do agro. E assim, são pessoas realmente muito batalhadoras, né? A história das pessoas do agro, em sua maioria, eu não conheço ninguém, nenhuma família, assim,
que eu lembre agora, que, não, já chegou aqui tranquilo. Não, gente, eles chegaram assim... Desbravaram. Podem até ter chegado com uma estrutura financeira. Algumas famílias já vinham, né, do sul, do Paraná, enfim, da região sul do país, com alguma estrutura financeira, mas nada perto do que conquistaram aqui, né, no norte do Mato Grosso, com muito esforço e muita dedicação. Então... Mas, Ju, o agro, de modo geral, em todos os cantos do Brasil, sempre foi difícil. Sim. Sempre foi difícil. Falta da infraestrutura, né? Então, eu sou da região, sou cacerense. Lá em Cáceres, meus avós, quando vieram de Minas para Cáceres, comprou uma propriedade rural, Cáceres não tinha energia. Cuiabá era a cidade mais próxima para falar no telefone, né? O meu avô vendia gado em Porto Velho se Cuiabá não estivesse comprando, e a estrada era de chão. Né? Chega a ser inimaginável, na né? década de 70. Então, de um modo geral, o produtor rural ele tem uma vida sofrida, né? Então temos que valorizar, graças às tecnologias, né? A produção tem aumentado, tem possibilitado desmatar menos, produzir mais, né? Então temos aí as empresas produzindo semente geneticamente modificado, que contribuiu para o produtor rural também se alavancar, ainda bem, né, porque era sofrido. Então, muitas vezes, as pragas devastavam a cultura, a pessoa já estava devendo o banco e se piorando. Então, hoje, o índice, né, de endividamento do produto rural já diminuiu bastante mesmo, e contribui para a economia do país, né, a economia do estado de Mato Grosso ser pujante. O estado de Mato Grosso, ele não é a realidade do Brasil. Não tem nada. É uma bolha. É uma bolha. O estado de Mato Grosso é uma bolha. Ninguém acredita que o norte do estado de Mato Grosso, principalmente o norte, né, que tá bem pujante, falta imóvel para moradia. Né? Se você for engraçado, tentar alugar, você não encontra. Não. Né? Então, no estado de São Paulo, por exemplo, se você for na Grande São Paulo, você vê vários imóveis fechados, né? Infelizmente. Então, o estado de Mato Grosso, ele oferece ótimas oportunidades para todo mundo. E aproveitando o gancho que a Maria falou da parte ambiental, tem a parte tributária também. A parte tributária, certamente, o agronegócio está no olho do furacão, porque todo mundo acha que está ganhando muito dinheiro, então vão querer tributar. Né? E o estado de Mato Grosso hoje, desde 2000, na verdade, vem tributando através do FETAB uma contribuição totalmente discutível, né? Totalmente discutível, tirando dinheiro do produtor rural. Então, temos uma reforma tributária que parece-me que vai retornar para a pauta no primeiro semestre agora, né? E esses projetos de leis que vão ser votados, possivelmente vai onerar a cadeia do agronegócio. A intenção é tirar alguns incentivos que todo mundo acha que o agro tem muito incentivo, mas não é verdade. Pelo risco da atividade, se não tiver incentivo, ninguém vai plantar. Ninguém vai plantar. É engraçado, né? Porque aqui em Sorriso, nessa época que chove mais, né? Aí, às vezes, sei lá, tá plantando milho, aí tá chovendo, e alguém reclama, não, cara, chovendo de novo. Aí alguém fala, não, gente, mas o produtor tá feliz. O produtor tá feliz. Aí ela, não, então beleza, o produtor tá feliz, tá todo mundo feliz. É engraçado, né? Porque mesmo quem não vive o agro no dia a dia, né? Depende de alguma forma e torce, porque a cidade respira o agro, né? Assim, é uma cidade muito... Sorriso, especificamente, a região toda aqui, né? Lucas, Mutum, Sinop... Nova Ubiratã, são cidades muito movimentadas, né? Então, assim, Nova Ubiratã, por exemplo, tem um monte de investimento indo pra lá, entendeu? A Godoeira, enfim, várias coisas grandes acontecendo. Porque o crescimento é enorme. Você lembra, Henrique, quando a gente veio, eu fui mostrar Sorriso pro Henrique, a gente foi na região lá da Cidade de Jardins e tal, Carpedinho não, outro condomínio. A gente foi, daí tipo 2-3 meses depois, a gente foi de novo e já tinha várias ruas abertas. Eu falei, Henrique, o que aconteceu aqui? Era um loteamento. E aí eu falei, caraca, a cidade cresce muito rápido. Eu fiquei 12 anos fora de Sorriso, eu vinha de final de semana, então, né, ficava mais em casa. Tem regiões aqui que eu não conheço, assim,
totalmente novas, assim, já não tão novas, 5 anos, né, a mais, um pouco, mas que cresceu muito, né, assim, muito mesmo, e isso é muito gostoso. Eu falo assim, que até nos dias que você tá desanimado, você sai pra rua, tem aquele movimento, tá todo mundo tipo assim, vamos, entendeu? Mais ou menos o que você falou, né, assim, a gente tem que ter essa, não, realmente, eu preciso contribuir com isso aqui de alguma maneira, né, não posso também ficar só na sombra. E é muito legal isso, assim, o agro traz muito isso, né, a nossa bolha feliz de viver no agro, e realmente, quem vive fora, você falou uma coisa, eu me lembrei de um curso que eu fiz uma vez em Porto Alegre, de crédito rural. Enfim, caí meio que assim, vi e falei, vou. Comprei o curso, comprei passagem e fui viver esse momento. Era um final de semana de curso de crédito rural. E aí a maioria era pessoal do sul, né? Mesmo de lá da região. Acho que só tinha eu e um colega que era do Mato Grosso. E aí eles começaram a falar de valor de terra, sabe? Daí o cara contando um caso e não sei o quê, papapá. Pensa, ele falou assim, a terra valendo 200 mil reais. Eu falei, eu vou embora. O cara tá felizão com 200 mil, gente. Onde eu vivo é o paraíso mesmo, entendeu? Porque a gente tá falando de muito dinheiro, né? E um dinheiro que circula direto e indiretamente. E também foi um insight que eu tive. Eu falei, não, realmente a gente precisa de alguma maneira estar relacionado ao agro, porque de fato, né, é o que respira a cidade. Agora com você, o agro é muito grande, contudo, as terras no Mato Grosso pouco regularizadas, né, Ju? Tanto urbano quanto rural, né? A gente tem bastante situação de imóveis urbanos irregulares, muitos mesmo. E o rural, muitas questões cartorárias de, né, 60, 50, e você vai começar a buscar a cadeia dominial da coisa, você chega num lugar que não existe, você fala, e agora? E terras grandes, né, terras extremamente produtivas, sobreposição de matrícula, aquela coisa toda, que agora também pela tecnologia a gente tem visto que a coisa começa a tomar uma proporção de regularidade. Essa semana eu até brinquei, né, conversando com o registro de imóveis de Sinop, eu falei assim, foi-se o tempo que a gente adequava o cliente ao direito, né, hoje a gente adequa o direito à vida do cliente, porque a gente precisa que o direito atenda aquela demanda, e às vezes a gente fala, né, meu Deus, o que eu tenho que fazer aqui? Qual é o melhor caminho ou o menos ruim, digamos assim, né? Porque tem vezes que o caminho só é ruim mesmo. E a gente identifica muito, e áreas grandes, rurais e dentro da cidade, né? Assim, que eu falo assim, rurais muito próximas da cidade e de alto valor econômico, que matrícula não bate, o GEL não bate, aquela coisa toda, e precisa ser adequado. Matrícula deslocada. Deslocada. Né? Exatamente. E aí, com todas as exigências da lei, etc e tal, isso vem sendo regularizado de alguma maneira, porque também vai começar a encontrar problema para tudo, né? Sim. Com os GELs aí, você já começa a ver que não bate, aquela coisa toda. Além do GEL não bater também, o produtor rural não consegue dar aquele imóvel em garantia. Exatamente, que é o principal problema, né? Então, assim, a maioria precisa dar esse imóvel em garantia para poder produzir, e aí não consegue. E assim, você falou um negócio da concorrência, né? Pegando o gancho da questão do direito, da advocacia, ter muita concorrência. E não desvalorizando, porque a gente tem muitos colegas bons mesmo, né? E a gente gosta de brigar com esses mesmo, que dão trabalho, né? O Henrique fala, meu Deus do céu. Exato, aprende muito com eles. Mas em contrapartida, nós também temos muitos colegas pouco capacitados para a demanda que o agro exige. Sim. Que é uma demanda muito específica. Você precisa viver aquilo ali. Então, o advogado que está dentro do agro, seja no tributário do agro, no imobiliário do agro, né? O ambiental, enfim, o agrário, ele precisa ter conhecimento que vai muito além do que está na lei. Muito além, entendeu? É multidisciplinar, na verdade. Exatamente. Né? E você tem que ter o mínimo de conhecimento para você poder também exigir do outro profissional, né? De um topógrafo, de um engenheiro, enfim, para você poder entender a logística, porque se você for entregar só uma petição, um processo para o cliente, ou seja, uma regularização extrajudicial, é pouco, né? É pouco para aquele cliente. Você precisa ter mesmo esse conhecimento mais amplo do que é a vivência e entender o que ele vive. Não que você precisa estar lá no meio do pasto ou no meio da soja, do milho, mas entender mesmo a logística dele, como ele
acontece, né? Aquela dinâmica da vida. E assim, na sua área é muito interessante, acaba que casa, porque as cidades, principalmente que mexem com a agricultura, né? São cidades que estão em expansão, estão crescendo. E são cidade crescendo e em expansão, precisa muito, né, daquela questão da regularização. A gente tem essa demanda, né, da parte imobiliária, tanto da parte de regularização, quanto da parte de novos empreendimentos. Até porque o agro, né, assim, a gente brinca aqui em Sorriso, né, quem comprou, quem não comprou terra, tá difícil comprar, porque são valores realmente vultuosos, né, até para quem já tem a terra. E aí, o que o agricultor anda fazendo, né? O produtor rural? Ele vai investir na cidade, porque para ele é importante que a cidade também, né, cresça, se desenvolva. E aí, o que acontece? Loteamento. A gente tem loteamento aqui que o último terreno você atravessa a rua, você dentro da soja, entendeu? É do milho. Então, assim, são cidades que crescem muito, que estão tomando uma proporção para dentro das lavouras já, né? Então, assim, o hectare tá virando metro quadrado. E isso tem acontecido muito. E aí vem a necessidade dos advogados especialistas nisso, né? Porque o que eu encontro muito no dia a dia, assim, não, mas é só um contrato, entendeu? Tem que fazer só um contrato aí de compra e venda. A pessoa não tem noção, primeiro, da importância daquele contrato. Cara, o contrato é um mundo paralelo que existe entre as pessoas que estão contratando. Eu também sou apaixonada por contrato, porque eu acho que ali você exclui vários problemas e você... Ou você cria. Pode ser. Mas assim, você consegue delimitar muitas coisas, né? E descrever várias coisas. E aí que entra a questão da especialidade, entendeu? A pessoa que vive aquilo ali. E não um clínico geral, né? Então, eu preciso de um contrato de agro, vou comprar uma terra, eu preciso de alguém que entenda aquilo ali. O que é importante ter nisso daqui? Não é só as partes e quanto vai pagar e qual que é a terra, entendeu? Existem inúmeras variáveis dentro disso, né? E isso também é uma objeção que a gente encontra com o próprio cliente, né? Assim, construir na cabeça do cliente, da pessoa, a importância de ter um advogado especialista ou um corpo jurídico, né? Com uma multidisciplinaridade dentro para te atender e evitar, porque o problema é muito mais caro. Então, é isso que eu falo. As pessoas têm que entender que o advogado não é só para a hora que deu errado. Exatamente. O advogado, até porque ele é mais caro depois ele disso. É necessário antes de qualquer coisa. Antes de você pensar em qualquer coisa, consulte um advogado. Né? Assim, não é querendo, mas, gente, as pessoas só chamam, na maioria das vezes, quando deu errado. E muitas vezes, assim, os danos são, infelizmente, irreparáveis. Irreversíveis. Então, assim, coisas que poderiam ter sido resolvidas de outra forma, com um olhar mais cuidadoso, criterioso, né, da pessoa que talvez, eu acho que isso ainda tem muito, e na nossa realidade aqui, as pessoas ainda não entendem que hoje você vê pessoas comprando e vendendo imóveis rurais, entre elas, sem a assistência de um advogado. E a gente tá falando de milhões, né? Muitos milhões sendo negociados de forma totalmente informal, amadoras, exatamente. De já pegar contrato que não dá uma escritura, não dá para fazer uma escritura, entendeu? Mas por quê? Porque não atende requisito, porque não dá, entendeu? Você tinha que ter vindo aqui antes, entendeu? Agora nós temos um problema e a gente vai precisar resolver ele. E aí criar isso, né, na cabeça da... E eu falo isso em todos os setores, assim. Hoje, empresário do modo geral. Do modo geral, assim. Grandes empreiteiras que também não tem, construtoras que também não tem um consultivo dentro, entendeu? O advogado não tem que estar ali dentro, né? Às vezes a construtora ela é um pouco menor, mas a gente tá falando de um pouco menor que movimenta milhões, entendeu? E então, hoje em dia, a responsabilidade é muito de você fazer qualquer coisa, é uma responsabilidade muito grande. Assim, imagina você fazer uma obra, por menor que seja. A responsabilidade perante os seus funcionários trabalhistas, a responsabilidade perante o fisco. Então, assim, qualquer atividade que você vá desenvolver, gente, se você abrir
uma lojinha, você precisa ter um alvará. Se você não tem um alvará ali, você vai ser multado, já vai inviabilizar. Então, assim, hoje em dia, para você empreender qualquer forma, você precisa dessa assistência, de se olhar mais criterioso, entendeu? Então, as pessoas ainda não perceberam que o advogado não é só pra hora que deu errado. Exato. É pra hora pra começar certo. Exato. E assim, certo. Também é uma coisa que não adianta lutar contra, entendeu? Ah, mas eu não concordo porque eu tenho que pagar isso aqui. Tá, mas é assim que funciona e agora a gente precisa lidar desse jeito. Se a gente quer mudar como funciona, que nem você falou, tem que ter um alvará, você tem que ter enfim, vários requisitos. Uma obra, por exemplo, né, você tem vários, tem um projeto, você tem que seguir, você tem que ter autorização da prefeitura, você tem que... várias coisas. Ou um loteamento, por exemplo. Ah, mas eu quero começar a vender, eu tenho pressa pra começar a vender, mas você já fez memorial de incorporação, você já registrou isso, você só pode vender depois. Não, a pessoa tá lá desmembrando a área que ela vai lotear, ela já quer vender, entendeu? Tá, mas quem que faz sua assessoria jurídica? Não tenho. Mas deveria ter antes de comprar a área que você vai fazer, entendeu? Exatamente, pra saber se a área não tem problema. Exato. Então, serviços como a due diligence, né? Que é um serviço que eu amo fazer, que cabe tanto no rural quanto no urbano. Gente, ela evita muita dor de cabeça, mas muito problema, entendeu? Por quê? Porque você faz um estudo apurado, aprofundado, de quem tá comprando, de quem tá vendendo do imóvel, se é PJ dos sócios, se é casado da esposa do marido. Você busca a vida da pessoa, assim, profundamente e mitiga os riscos, né? Então, classifica o risco da negociação. E aí é uma coisa do cliente, não, eu vou comprar esse risco. Né? A gente classifica, o risco é alto. Não, mas vale a pena. Eu vou comprar o risco. Aí é diferente. Aí tudo bem, mas você tá consciente disso. Sim. Né? E não você compra e depois... A gente tem loteamento, falando da regularização fundiária urbana, tem loteamento em Sorriso, que é uma cidade planejada, né? Mas falando aqui, que não tem título. Precisa fazer regularização fundiária, entendeu? Não tem outra forma de você regularizar. E aí? Entendeu? E a gente tá falando de uma cidade próspera, organizada, nova, entendeu? Uma cidade nova. Várzea Grande, que era com que eu trabalhava, com regularização fundiária, cara, mas é muito mesmo, entendeu? E a maioria das pessoas, e é muito legal que uma das satisfações que o direito dá na área da regularização, do urbano também, mas do rural também é muito legal, porque assim, quando você olha, e aí olhando mais a parte da beleza mesmo, e não da lei, da regra, da burocracia, quando você chega com a matrícula do imóvel no nome da pessoa, você sente a satisfação, entendeu? Você fala, cara, agora isso é meu, entendeu? Ninguém vai me tirar. Isso é muito legal. E aí a gente entra também na questão do Henrique Amar, uma briguinha, né, judicial. Não, tô brincando, mas eu gosto do processo, né? Eu gosto, mas ele tem que valer muito a pena. Até porque o desgaste emocional pro cliente é muito grande, né? Então, assim... Poder trabalhar no extrajudicial é uma alegria pra mim, entendeu? Porque eu sei que eu vou, aqui do escritório atravessar a rua, vou aqui no registro de imóveis, eu vou resolver, né? Eu dou uma agilidade, eu esclareço e eu consigo resolver tantas coisas, inclusive rural, né? Uso capião, extrajudicial, outros tipos de regularização que nós temos, né? Extrajudicial. Isso é muito legal, porque... Isso é o que a gente consegue fazer, de levar o direito para o dia a dia da pessoa. Aproximar realmente. Sim. E isso é muito legal, é uma satisfação muito grande. E é isso, uma alegria advogar nas aventuras. Ótimo. Olha, nosso primeiro podcast rendeu, hein? Rendeu. Eu acho que vai ser interessante para os próximos, né? Aí nós poderíamos colocar mais especializado. Hoje foi realmente um bate-papo geral. Contar um pouquinho de nós, um pouquinho dos problemas que a gente percebe que os clientes podem ter ou já têm, né? Então, bem interessante. Valeu pela parceria Vamos terminar com uma dinâmica aqui. Ai, eu amo a Maria, as dinâmicas dela. Fala aí, Jus, o ICD daqui 5 anos. Pergunta difícil. Difícil não é difícil, né? Eu vejo a gente com uma equipe maior do que a gente é hoje e atendendo... Já estamos precisando. Estamos precisando. Graças a Deus, né? Sim.
E a gente muito focado na resolução do problema e no contato direto com as pessoas. Você falou o negócio do chat GPT, obrigada, me lembrei do gancho que eu queria dizer. O chat GPT, ele nunca vai tomar um lugar com uma pessoa como você. Então, assim, o que eu acho mais legal e é o que eu vejo a gente fazendo é daqui 5 anos, a gente sentado em outra mesa, né? Nós teremos uma sede, vamos precisar de uma sede maior. Levando solução efetiva para o nosso cliente. Lá, olha, o seu problema a gente vai resolver dessa maneira. O que a gente já faz hoje, mas numa proporção maior, né? E eu vocês sabem, né? Mas para quem não sabe, eu sou apaixonada pelo ser humano, né? E eu amo estudar comportamento humano e eu gosto de levar essa questão de tipo assim, cara, é a dor do cliente, entendeu? Ele tem um problema e eu vou resolver. Eu acho muito legal essa nossa capacidade. Então, eu vejo o ICD maior, com nós juntos. Na verdade, eu vejo a gente envelhecendo juntos, né? As nossas famílias envelhecendo juntos. E, cara, eu só vejo coisa boa. Eu sou muito feliz pelas nossas escolhas e por termos persistido os primeiros anos. Quem sabe uma sede em outro local também, né? Uma filial, melhor dizendo. E você, Henrique? O ICD daqui 5 anos. Complementando a Ju, acho que atender o cliente de uma forma especializada, né? E isso vai nos trazer muitos bônus. De aumento de equipe, de confiabilidade. E acho que aliado a isso, nós estamos estudando bastante a tecnologia, a gestão de pessoas, a gestão estratégica, né, um planejamento estratégico. Então, eu vejo que daqui 5 anos a caminhada aparece ser longa, mas ela é curta, mas nós estamos de um modo tão acelerado que nós iremos nos surpreender com tudo que está acontecendo. Que irá acontecer. E você? E você? Não, eu acho que eu vejo daqui 5 anos a gente vai ter muita experiência boa para compartilhar, muita história de sucesso, porque muitas vezes quando a gente fala em termos de processo, né, do litígio, não é ganhar ou perder. Às vezes você perde, mas colocar o tamanho da sua pena correta, né? Exato. Então, assim, eu acho que entregar isso, o mais próximo daquilo que é justo. Porque a justiça para você é uma coisa, para você é outra, para mim é outra, então isso é relativo. E nem sempre o direito é justo, né? Não. Os homens estão muito longe disso. Então, assim, eu acho que eu vejo a gente como daqui 5 anos com histórias e experiências boas para poder compartilhar e principalmente agregando, sabe? Eu acredito muito no papel de que ninguém chega lá em cima sozinho. Então, assim, a gente somos jovens e a nossa geração é uma geração que tem mais aquela coisa do empenho da equipe, eu vejo, né? E até se a gente for parar para ver aqui, né, a nossa sala aqui, todo mundo, uma sala só, com nós 3 ali junto, então, assim, aquela coisa da equipe de estar ali um do lado do outro, eu acho que eu também vejo a gente juntando, agregando e buscando pela excelência e principalmente pela atuação honesta, sabe, assim, do lado... Transparente, né? Não vender milagre, né? Sim, a advocacia que nos é vendida nos livros, isso, sabe? Eu sou muito otimista com relação a isso. Eu vejo isso. Que bom. Eu vejo a vida melhor no futuro. Com certeza. Gente, é isso. Queremos agradecer. Tô muito feliz. É o primeiro de muitos, tenho certeza. E vamos cada vez trabalhar mais para levar e aproximar o direito do cotidiano de vocês. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.